profeta. Eu venho aqui nessa noite e já quero iniciar essa mensagem dizendo: se da tua casa estão dizendo que não pode levantar nenhum milionário, nenhum abençoado, nenhum profeta, nenhuma mulher de sucesso, nenhum homem de sucesso, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: da sua casa você vai se levantar como uma grande referência a partir dessa noite. Mas pode vir da Galileia um profeta? Deus está dizendo: não pode, mas eu vou fazer poder, porque eu que dou a ordem, se faço, se desfaço, mando ou desmando, e eu vou levantar Jonas, um profeta que vai levar o recado a uma nação. E quando Deus escolhe a Jonas, é num período muito conturbado de Israel. E eu acho interessante a maneira como Deus escolhe os profetas que Ele quer usar. E geralmente, igreja, Deus usa e Deus quer levantar alguém nos momentos de maiores crises da sua vida. Eu tenho que, por experiência, que às vezes que Deus mais me usa é quando eu estou passando por algo muito terrível na minha vida. Ou é quando eu estou passando por uma fase de medo muito grande na minha vida. Porque é justamente na nossa fraqueza que o poder de Deus quer se manifestar. Porque de mim eu não consigo fazer nada. Mas quando Deus vem para mostrar a sua grandeza, pode ter certeza que muito Deus vai fazer. Agora, um problema que Israel está enfrentando é a vinda de tantos reis que estão acabando com a origem e a finalidade de Israel. E para mim falar de Jonas e chegar até aquela parte do barco e do grande peixe, eu tenho que primeiro entender o porquê Jonas foi parar lá. Israel estava passando por um período de tribulação muito grande. O povo estava totalmente devoto a deuses pagãos. O povo não entendia mais o que Deus, o Deus de Israel, estava pedindo a eles. Então se iniciou uma trajetória terrível em Israel e em toda a Judeia. E três reis foram culpados por essa devassa destruição em Israel. E o primeiro rei que eu quero citar é o rei Manassés. O rei Manassés que pegou Isaías, colocou em praça pública e partiu ele ao meio. Pegou Isaías, pendurou ele na praça pública e disse: aqui, aqueles que proclamam do rei de Israel, do Deus de Israel, serão partidos ao meio como este homem. E lá estava Isaías, partido ao meio, sangrando, ensanguentado, morto, porque o rei Manassés não suportava alguém que falasse do Deus de Israel. Não somente isso, o rei Manassés é responsável por trazer toda a magia negra, todos os sacrifícios, toda a feitiçaria ao povo. O povo iniciou o seu conhecimento de feitiçarias, magia negra, com o rei Manassés. Um rei que destruiu todo Israel, acabou com Israel. O segundo rei que eu quero tratar aqui é o rei Acabe, e talvez um dos reis mais conhecidos da Bíblia. O rei Acabe, ele que foi totalmente dominado por Jezabel. Esse rei Acabe, ele trouxe consigo os cultos a deuses pagãos. E esses cultos a deuses pagãos, eles eram totalmente inúteis. Adoravam a sapos, bois, rãs, madeiras, qualquer tipo de objeto. E o rei Acabe, ele foi responsável por tornar Israel uma nação muito devota. Com isso, o rei Acabe, ele teve consigo uma tragédia muito grande na sua vida. E ele começou a entender que Balaão era um profeta. Só que nesse tempo, Deus usou um homem, na era do rei Acabe, Deus usa um homem por nome de Tisbe, que profetizou diante do rei Acabe, que se ele determinasse que haveria chuva, Tisbe disse: não vai haver chuva.
E se o rei determinasse, haverá orvalho sobre o chão, sobre a terra, Tisbe profetizava, não haverá orvalho. E assim acontecia, porque Deus era na vida do profeta. E então se passou o reinado de Acabe, e agora vem uma das maiores destruições, e agora a vinda também do profeta Jonas. E agora o terceiro rei que eu cito é o rei Jeroboão II. O rei Jeroboão II era um rei conhecido como o rei dos sofismas. Pastor, o que quer dizer sofismas? É uma pessoa indecisa. O rei dos sofismas era o rei Jeroboão II. Ele adorava a Deus, ele cantava louvores a Deus. Isso, ele vinha aos cultos, e aqui eu só estou apenas fazendo uma conjectura da palavra. Ele vinha aos cultos domingo, mas na segunda-feira ele ia para o bar beber a pinga dele e adorar a deuses pagãos. Na terça-feira ele ia lá na igreja e fazia lá com o círculo de oração de homens, mas na quarta-feira ele estava nas baladas, no baile. Na quinta-feira ele ia no culto, mas na sexta-feira ele estava totalmente perdido aos jogos. No sábado ele estava no mundo lá fora, nas baladas, na prostituição, mas no domingo ele vinha para a igreja também. Por isso que o rei Jeroboão II era conhecido como o rei dos sofismas, que só aparentava ser profeta, tinha cara de profeta, vestia roupa de profeta, caminhava como profeta, falava como profeta, profetizava como profeta, mas na primeira oportunidade que tinha, ele estava lá sentado na mesa dos escarnecedores. E o rei Jeroboão II, ele traz então agora consigo um costume dentro do seu lar e dentro da sua casa. Ele acreditava em Deus, e tudo que acontecia dentro da sua casa, ele falava, em nome do Deus de Israel vai acontecer, e acontecia, porque o nome de Deus tem poder. Só que nesse tempo, existiu e surgiu um profeta chamado profeta Aias. E Deus levanta o profeta Aias, era um profeta cego, ele não via, ele não tinha visão, mas ele tinha discernimento do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o profeta Aias orava dia e noite. Olha para quem está do teu lado, diga para ele assim, orar, diga para ele, orar faz a diferença. Fala para ele assim, ver não significa nada se você não ora. O profeta Aias era um profeta cego, mas ele orava. Era um profeta que não tinha visão, que não tinha olhos para enxergar o que nós enxergamos, mas ele orava, porque estar perto de Deus significa mais do que olhar o mundo aí fora. E quando Deus levanta o profeta Aias, a terra começa a temer ao Deus do profeta Aias. E o rei Jeroboão, crendo no Deus de Israel, ele acredita também no Deus do profeta Aias. E chega um tempo que Israel está totalmente destruída. Então o rei Jeroboão II diz, mulher, e ele chama a sua esposa, e ele diz, vai até a casa de Aias e veja o que ele tem para nós. Vai lá e vê se ele tem uma profecia para a gente. E a Bíblia diz que o rei Jeroboão II pediu a ela, se transforma de uma outra mulher e vai, sem dar a impressão de que você é a minha esposa. Sabe aquele negócio que você falou assim, hoje eu vou sair de casa, vou numa igreja desconhecida, vou numa igreja que ninguém me conhece, para ver o que é que Deus vai falar comigo. É mais ou menos isso que o rei Jeroboão quis fazer. E a mulher dele saiu e foi até a casa de Aias. E quando ela chega na casa de Aias, e como eu já disse aqui, quem ora tem intimidade com Deus e conhece os passos de quem está ao seu redor. Quando ela chega na porta da casa de Aias, o profeta lá de baixo, e a Bíblia diz que ele estava abaixo do solo da casa, e a Bíblia diz que lá de baixo ele grita, mulher de Jeroboão, eu conheço os teus passos. É porque quando nós queremos algo de Deus, entenda que nós não precisamos se esconder debaixo de roupa nenhuma.
quando nós queremos ouvir o que Deus quer falar conosco, nós não precisamos ir até um profeta. Nós temos a oração que é levada ao Pai. E Aias grita para ela e ela entra. E a Bíblia diz que quando ela entra na casa de Aias, o profeta diz para ela: você vem amando do seu marido, mas diga a Jeroboão II que eu vou acabar com ele. Isso Deus dizendo na boca de Aias: eu vou acabar com ele, vou acabar com essa terra, e vou enviar um profeta nessa geração ainda. E então Deus levanta o profeta Jonas. E quando Deus levanta o profeta Jonas, a terra está acabada, a terra está desolada, a terra está totalmente adversa daquilo que Deus desejava para Israel. Porque num governo que há somente, desculpa pela palavra, mas em um governo que só há desgraças, não tem organização, um governo corrupto, não há uma sociedade civil organizada, em um governo que é tão devoto, não se esperava nada mais e nada menos que um governo destruído, uma terra destruída. E é então que Deus agora entende que é tempo de levantar alguém. E esse tempo chega, e Jonas se levanta. E quando Jonas se levanta, ele não se levanta por vontade própria, ele se levanta porque alguém chama. Diga comigo, Jonas. Diga comigo, Jonas se levanta porque Deus chama. No capítulo 1 do livro de Jonas, a primeira coisa que nós vemos e lemos aqui é quando a palavra de Deus vai a Jonas e diz: levanta-te. E levanta-te aqui não significa nada mais e nada menos que se coloque de pé. Porque quando Deus quer falar com alguém, Deus não vai falar com você dormindo no banco. E eu estou aqui dizendo dormindo, não é dormindo de dormindo não. Eu estou dizendo você desacordado da vida, totalmente desapercebido por aí, vagando o mundo afora. Deus quer falar com Jonas, mas antes de Deus falar com ele, Deus ordenou algo para ele: levanta. Porque se você não se levantar, não tem como eu falar contigo. Deus estava querendo dizer para Jonas: Jonas, se você não se colocar na posição que eu estou querendo, não tem como eu te usar. Não é à toa que antes Deus já tinha falado para Josué: Josué, levanta-te, não te atemorize, não temas, porque eu serei contigo. Não é à toa que lá na frente Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, levanta-te e profetiza sobre o vale de ossos secos. Não é à toa que quando Jesus chega perto de João Batista, Jesus diz para ele: João, levanta-te. Deus não vai usar você dormindo no banco, não. Deus quer aqui nessa noite homens e mulheres que vão se levantar e se colocar na posição de soldados, para ele dizer: está de pé, agora eu vou começar a falar contigo. Eu vou maneirar aqui que minha voz já começou a sumir. E quando Deus diz para ele: levanta-te, ele levanta. Mas levantar nem sempre é o mais difícil. Difícil é você ouvir o que Deus falou e fazer. A gente sempre usa aquele ditado assim, né? Falar é fácil, fazer que é o difícil. Fazer que é o difícil, mandar é fácil, e fazer que é o complicado. E quando Jonas, ele ouve que Deus falou diretamente com ele: levanta e vai. Deus dá uma ordem para ele. Se eu não estou enganado, há uma, 2 semanas atrás, até ministrei aqui no momento das ofertas sobre esse vai. É uma ordem de Deus, a palavra que Deus ordena, uma palavra que Deus determina para nós. E aqui não é diferente. Deus determinou para Jonas: Jonas, levanta-te e vai à terra de Nínive. E quando Jonas, ele entende a voz de Deus, ele entende que Deus quer mandar ele para Nínive. Só que todo homem tem sentimento, todo homem, ele tem coração. E por mais ruim que o homem seja,
ele entende o que está acontecendo com Israel. Ele entende o que está acontecendo em Nínive. E o povo, os reis, estavam matando por nada. E a ira de Jonas se levanta contra esse povo. E é por isso que Jonas, quando ele ouve Deus falar, vai para Nínive, ele fala, se eu for, eu vou para matar aquele povo. Porque eu não aguento olhar na cara de Jeroboão, eu não aguento olhar na cara de Acabe, eu não aguento olhar na cara de Manassés e não fazer nada. É tipo aquele crente brabo que não leva desaforo para casa. Aqui não tem isso. Vou falar o que a pastora fala. Aqui não tem crente que não leva desaforo para casa, né? Aquele crente, não, falou, eu vou responder na lata. Aqui não tem isso, né? Lá no teu trabalho, falou A, eu respondo B, na cara, assim ó, sem choro e sem vela. Não, aqui não tem, amém? E Jonas era desse jeito. Porque Jonas, ele era um homem que ele tinha sentimento e tinha coração. E ele entendia que se ele fosse até Jeroboão, se ele fosse a Nínive, ele ia matar a fio da espada. Mas o que nós temos que entender é que o governo da espada de dois gumes não está na mão de Jonas. O governo da espada que tira ou que dá a vida está na mão do Todo-Poderoso. E Deus não tinha levantado Jonas para matar. Deus estava na intenção de levantar Jonas para salvar. Por isso que a boca, que a língua, ela tem poder para dar vida e a morte também. Porque Jonas estava preparado, meu irmão, para matar aquele povo, não só na língua, mas na espada. É por isso que a gente aprende com o passar dos anos que a impaciência não leva a gente a lugar nenhum. Às vezes é bom a gente falar um pouquinho mais rude, ter um pouco mais de ser um pouco mais rude, mas a impaciência e querer tudo resolvido para ontem não levou Jonas a lugar nenhum. Tanto é que quando Jonas escuta que Deus manda ele ir a Nínive, ele entende aquilo como uma punição. E eu, Tiago, quando eu era criança, eu morava em Curitiba. E as igrejas de antigamente, até hoje ainda tem umas igrejas assim. Tinha a igreja, e aí tinha um altar, meu pai ministrando. E bem do lado do altar assim, tinha uma porta que dava acesso à casa pastoral, lá atrás, lá em cima. E do outro lado era a porta da tesouraria. As igrejas mais velhas, né, o pessoal lembra muito disso. E antigamente, a correção, ela vinha depois do ato que a gente fazia. E aí quando eu e meu irmão, a gente fazia alguma arte na igreja, meu pai às vezes sentado ou ministrando, quando ele não falava no microfone, vou esperar meus filhos entrar para dentro da igreja. Alguém já passou por isso aqui? Quando meu pai não falava, vou esperar meus filhos, os filhos do pastor, né, entrar para dentro da igreja, ele olhava para a gente de cima do altar e falava, sobe. E aí quando a gente subia, eu e meu irmão, isso aqui não é história para vocês achar que é mentira não, tá gente? Isso aqui é verdade mesmo. Quando eu e meu irmão subia, aí subia eu e meu irmão, né? Aí a gente começava, 2 meias, 3 cuecas, 2 calças, 3 camisetas, um calor de 40 graus, botava uma jaqueta, porque a gente sabia que a gente ia apanhar. A gente sabia que a gente ia apanhar. E quando Deus fala para Jonas, vai para Nínive, Jonas entendeu, estou sendo punido, porque se eu for para lá eu vou matar aquele bando de gente. E então, o que me intriga nessa história é que Deus fala, você não quer ir, mas eu quero salvar. Porque Deus não queria, Heloísa, mandar Jonas a Nínive para matar o povo. Deus queria salvar o povo. Diga comigo, misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Porque o que Deus estava a fim de dar ao povo era misericórdia.
Deus não veio e Deus não está hoje aqui para acusar ninguém. Deus está aqui para vir com graça e com misericórdia nesta noite e alcançar aqueles que, quem sabe, estão passando como os ninivitas. Deus não está vindo hoje aqui para dizer: você fugiu, você saiu da linha. Não, não, não. Deus hoje está aqui nesta noite para dizer para nós: vou chegar com graça e com misericórdia. E quando Deus fala isso, e quando Deus chama Jonas, Deus estava querendo dizer: a graça vai alcançar os perdidos. Deus estava querendo dizer para Nínive: vocês estão no erro, no pecado, na blasfêmia, vocês estão fazendo tudo errado contra o Espírito de Deus, mas eu vou mandar alguém a Nínive que não vai arrancar a espada e vai matar vocês como os reis de vocês estão fazendo. Eu vou mandar alguém para dar graça, e a minha graça vai alcançar vocês. Só que para alguém ir, alguém tem que pagar o preço. Para alguém ir, alguém tem que pagar o preço. E para alguém pagar o preço, alguém tem que estar disposto a pagar o preço. E geralmente é aqueles que não querem pagar o preço que Deus usa para pagar o preço. Meu irmão dizia há muitos anos atrás: nunca vou ser pastor. Hoje é pastor. Deus geralmente vai pegar você que está aqui hoje sentado e falando assim: eu não volto nessa igreja. Pode ter certeza que domingo tu está aqui. Porque geralmente Deus vai usar aqueles que o diabo já está espalhando no mundo. Ó, é meu, está nas drogas, está no mundo, está no erro, está no engano. Geralmente é esses que Deus pega para fazer assim, ó: está salvo, está lavado, está remido, está cantando, está pregando. Eu vou profetizar aqui: hoje a bagunça do diabo acaba nessa cidade, e Deus está levantando aqui gente para pregar e para cantar salvação. Aleluia. Hoje acaba a bagunça do diabo. Deus então decide escolher Jonas, cara. Só que antes de Jonas, Deus poderia ter escolhido um monte de gente. Deus, ele chama Jonas porque ele queria confrontar a vontade dele. E você já reparou que os maiores desafios da sua vida é quando você é confrontado contra você mesmo? Ah, eu preciso de algo, mas eu não quero orar. Mas é só orando que você consegue. Ah, eu preciso trabalhar mais, mas eu não aguento acordar às 7 da manhã. E geralmente é de manhã que você tem que levantar cedinho, 5 horas da manhã, para você alcançar o teu objetivo. É naquilo que nós não queremos que Deus geralmente quer nos usar. E Jonas não queria, e Deus falou para ele: olha, eu bem que poderia, Jonas, eu bem que poderia usar Zacarias, eu bem que poderia usar Miqueias, eu poderia usar Amós, eu poderia usar Naum, eu poderia usar Obadias, mas eu decidi usar você. E eu quero dizer aqui nessa noite: Deus poderia usar qualquer um que está lá fora, mas Ele determinou: hoje eu vou trazer para usar você aqui, pastor Juliano, pastora, você. Deus hoje nos trouxe aqui para usar essa igreja, para dizer: o mundo está querendo o erro, mas Deus está levantando uma geração nessa noite para pregar a salvação. Não é a fio da espada, mas é na palavra dele que a gente vai cantando e pregando que Ele salva, Ele cura e Ele liberta. Deus poderia estar usando tantas outras pessoas. Existia ali naquela época não somente Naum, Zacarias, Sofonias estava ali, mas Deus falou: vou usar quem não quer ir, para mostrar que a minha vontade é maior do que a dele. E então a palavra de Deus diz que Jonas olha o tamanho dele, um mero homem mortal, e olha o tamanho do chamado que Deus entrega na mão dele. Porque Nínive não era uma cidade muito grande, 120 mil habitantes, diz a palavra do Senhor. Mas um homem que queria fugir do seu chamado,
ir a uma cidade como essa, pagã, totalmente devota, e profetizar para uma cidade inteira, ele diz: não vou, eu sou pequeno. Se eu chegar lá, vão me colocar igual Manassés, igual o rei Manassés fez. Colocou Isaías na praça e vai estraçalhar o meio. Não vou. É porque o medo que toma conta da gente, geralmente ele vem junto com a chamada. Eu estava hoje aqui sentado, e um frio na barriga, um frio na barriga, e eu, meu Deus do céu. É porque a chamada geralmente é maior do que nós. E Jonas, quando ele observa o que Deus deu para ele fazer, ele falou: não vou, eu sou pequeno. Mas é justamente para os pequenos que Deus chama para fazer grandes coisas. Você não pode fazer, mas Deus pode fazer por você. Você não pode ir, mas Deus pode te levar lá. Você talvez não pode falar para uma nação inteira, mas Deus está te dando voz para você falar para os teus vizinhos. Você não pode de repente ir lá na prefeitura, mas Deus vai começar a te usar no teu bairro, do teu bairro, outros bairros, de outros bairros, a cidade, da cidade, o estado, do estado, a nação, da nação, os outros países. E Jonas olha e fala: eu sou pequeno, eu não vou, por que eu vou para Nínive? Eu vou confrontar algo que eu não tenho autonomia e poder para isso. E então diz a palavra do Senhor que ele toma um barco, e quando ele entra nesse barco, ele paga para entrar. E aqui me confronta muito, porque existem pessoas pagando alto preço para fugir da chamada de Deus. E Jonas pagou para fugir daquilo que Deus estava dizendo para ele fazer. E Deus disse: vai para Nínive, sobe, porque Nínive estava a oeste. Sobe para Nínive. Mas ele olha para o lado, eu imagino ele, no porto, à beira da praia, diz a palavra, à beira da praia. Ele olha e fala: vou pegar aquele barco lá, ó. Vai para onde? Vamos para Jope. E Jope é para onde? É lá para baixo. Então eu vou para lá, porque quanto mais longe eu for da minha chamada, melhor. E você, se você entender bem o que Deus está querendo dizer aqui, quando você tenta fugir, quando Jonas não sobe para Nínive, ele desce para Jope. E quando ele desce para Jope, Deus está mostrando claramente aqui para Jonas. E Deus está dizendo: quando você tenta fugir, você só vai descer. Não vai para Nínive, desce para Jope. Não, desceu para Jope, desce para dentro de um navio. Entrou dentro de um barco, de um pequeno navio, vai descer para o porão. E é cada vez mais baixo, cada vez descendo. Porque quando a gente foge da chamada, a gente não se aproxima de Deus, a gente desce. E quando ele desce para dentro do porão, do barco, ele estava querendo dizer para si mesmo: estou me afastando daquilo que Deus me chamou para fazer. E hoje talvez eu esteja falando aqui com pessoas que a graça de Deus precisa te alcançar, e você está dentro do porão. Você está dentro de um barco, remando, e cada vez mais longe de Nínive. Porque pastor eu errei, porque pastor eu falhei, porque pastor a minha chamada não é para isso, não é para aquilo. Mas Deus nessa noite está querendo dizer para a gente: até onde você vai aí, pagando para ficar longe de mim, pagando para ficar longe da minha vontade, pagando para viver no mundo errado, no engano. Eu não sei, pastor, eu não consigo. Hoje Deus nos trouxe aqui, eu vou repetir, porque a graça dele vai te alcançar aqui neste lugar. E quando ele desce, ele começa a ir ao meio do mar. E quando ele vai ao meio do mar, a Bíblia diz que Deus lança sobre o oceano, sobre o mar, uma grande tempestade. E essa tempestade vem justamente para assustar aqueles que estavam no barco com Jonas.
Porque talvez você ainda não se deu conta, mas o barco que você está por aí passeando, só tem gente ruim. Só tem traia para jogar fora. Só tem gente que está te levando para Jope e não está te levando para Nínive. Ah, mas são meus amigos, pastor. Então acaba hoje essa amizade. Ah, mas é minha família. Então encerra hoje esse ciclo e fala assim, ó, família, família, Deus, Deus à parte. Porque nada substitui a graça de Deus. Família não te leva para o céu. Amigo não te leva para o céu. O conforto de um navio que está indo para Jope não te leva para o céu. O contatinho não te leva para o céu. Esse namorozinho que está te levando para Jope não vai te levar para o céu. Mas quando você diz não para o mundo e diz vou para Nínive, aí Deus está dizendo, agora eu estou me agradando de ti. E Deus envia uma tempestade para mostrar para eles que Deus está no comando. Mesmo quando você está fugindo, Deus está no comando. E eu estou terminando já. E aí, Deus pega e fala para Jonas. Deus diz para Jonas, e aí meu filho, até onde tu vai? Eu imagino Deus dizendo, Deus pensando e falando, até onde esse camarada vai? Só que a coisa começa a ficar tão estreita lá no meio do mar, que Deus começa a soprar. E quando Deus começa a soprar, é porque as coisas vão começar a se mover do lugar. E quando as coisas começam a se mover do lugar, os marinheiros que estavam dentro do barco, eles começam a lançar sortes sobre o mar. E quando a Bíblia diz sortes sobre o mar, a Bíblia estava querendo dizer que tudo aquilo que eles estavam dentro do barco, eles estavam jogando fora do barco, porque estavam achando que aquilo iria fazer com que o barco naufragasse. Mas não é o que está no barco que vai naufragar o barco, é o que você escolheu e para onde você escolheu ir. É isso, é as nossas escolhas que determina se nós vamos nos afundar ou não. Quando Jesus chama Pedro e diz para ele, vem, e ele diz, olha, eu vou, mas eu vou. Pedro sai e começa a pisar sobre as águas. E quando ele começa a pisar sobre as águas, ele entende que Jesus estava diante dele. Mas quando ele olha, e a Bíblia diz, quando ele tira os seus olhos de Jesus, ele começa a afundar. Porque o negócio não é o que a gente está carregando dentro do barco. O negócio não é se você usa o terno, a gravata. Hoje eu vim a caráter pastora Neide. Hoje eu não vim de camisa, de gravata. Hoje eu vim a caráter da pastora Neide, igual ela sempre fala aqui. O meu companheiro de terno e gravata também não veio. Hoje a gente veio relax. Porque o terno e a gravata não significa nada. O vestido grande da mulher não significa nada. Ter ouro e prata dentro do barco ali para eles não significava nada. O que estava significando alguma coisa era para onde o barco estava indo. E então Deus mexe com a estrutura do oceano, faz com que o barco comece a dar um saculejo ali naqueles homens, e eles falam assim, alguma coisa está errada. E você já percebeu que na nossa vida, geralmente, quando nós temos que chegar a um propósito e nós não estamos cumprindo a vontade de Deus, a gente nunca sai do lugar. A gente nunca sai do lugar. É sempre dívida atrás de dívida, problema atrás de problema, erro atrás de erro, engano atrás de engano, problema com pessoas atrás de problema com pessoas. Você nunca consegue ter uma vida tranquila, uma vida saudável. Porque você, em vez de subir para Nínive, você está só descendo para Jope. E agora, e eu já vou desenrolando aqui no final da mensagem, eles lembram que tem um homem no porão, dormindo. E geralmente é assim, né? A gente está dormindo, o mundo está caindo lá fora, e a gente está fazendo de conta que nada é com a gente. O pau está torando lá fora, né? Tem um meme na internet, eu não sei se todos vocês já viram, é uma menininha sorrindo assim para a câmera,
e lá atrás dela umas casas, uns prédios pegando fogo. Vocês já viram essa imagem? Já viram essa imagem? É tipo Jonas dormindo lá no barco, e o pau vai quebrando no meio do oceano, e ele lá, de boa, como se nada fosse com ele, nada tivesse acontecendo. Mas daí os marinheiros lembram que tem alguém ali, porque eles estão lançando sorte sobre o mar, e as coisas não estão melhorando. E a Bíblia diz que eles clamam aos seus deuses, e nada acontece. E eles lembram, tem alguém lá no fundo do oceano, vamos chamar esse cara. E quando eles chamam esse cara, a Bíblia diz que Jonas acorda e diz: a culpa é minha, me lancem para fora desse barco, porque a culpa é minha. Se tudo está acontecendo de ruim na vida de vocês, é porque a culpa é minha. Eu fugi, eu saí da vontade de Deus. E aí então a Bíblia diz que eles pegam e jogam Jonas no mar. E quando eles jogam Jonas no mar, a Bíblia diz que o que Deus tinha para cumprir em Nínive, Ele cumpre ali naquele momento, quando Jonas é jogado no mar. Por quê, pastor? Porque quando ele é jogado no mar, a Bíblia diz que um grande peixe faz o quê? Engole Jonas. A Bíblia não diz, tem muitos pastores, ministros que falam com uma baleia, mas a Bíblia não diz uma baleia. A Bíblia diz um grande peixe. E quando esse grande peixe engole Jonas, Deus estava querendo dizer: eu estou no controle. Por quê, pastor? Porque para ele chegar a Nínive, tinha um problema. E se você se lembra do que eu falei aqui, o rei Jeroboão II, era um rei muito devoto. E um rei que adorava muitos deuses, sapos, adorava vacas, adorava a madeiras, a paus esticado. E existia uma madeira ali, ele adorava a madeira. Existia uma carroça, ele adorava uma carroça. Ele fazia objetos de deuses. E naquele tempo, existiam muitos deuses. E a Bíblia diz que naquela cidade de Nínive existia um rei soberano. Rei esse chamado o rei Dagon. E para quem não sabe, o rei Dagon era metade homem e metade peixe. Só que para Jonas entrar lá em Nínive como um homem normal, natural, caminhando, ele não ia conseguir, ele ia ser cortado ao meio, como Manassés fez com Isaías. Então Deus diz assim: vou chamar Isaías, vou chamar Amós, não, porque Amós vai caminhando. Vou chamar Obadias, também não vou chamar Obadias, porque Obadias vai caminhando. Vou chamar Miqueias, também não vou chamar Miqueias. Vou chamar quem? Vou chamar Jonas e vou jogar ele dentro de um grande peixe. Por quê, pastor? Porque para ele entrar em Nínive, ele tinha que entrar confrontando Nínive. E como ele entra confrontando Nínive? Saindo de um grande peixe. O rei Dagon, a Bíblia diz que era adorado esse rei Dagon, que era metade homem e metade peixe. E como? Eu pergunto para a igreja: como que uma cidade tão devota vai agora ouvir um profeta tão minúsculo, tão pequeno, tão insignificante para uma sociedade, se ele não tem autonomia daquilo que ele fala? Talvez é aquilo que você está pensando: como que eu vou realizar esse meu desejo? Como que eu vou realizar o meu sonho, se eu ainda não vivi, se eu não tenho experiência para viver o que eu quero? É por isso que Deus colocou Jonas dentro de um grande peixe. Eu já ia falar uma baleia aqui. Dentro de um grande peixe, porque Jonas precisava sair do lugar aonde a terra Nínive adorava. Porque se Jonas chegasse lá de carroça, eles não iriam aceitar. Se Jonas chegasse caminhando, eles não iriam aceitar. Mas se Jonas saísse de dentro de um grande peixe, aí eles iriam ouvir. E então a Bíblia diz que quando ele é engolido por esse grande peixe, a Bíblia diz, ele passa 3 dias dentro desse peixe. E Deus preserva ele dentro desse peixe. E Deus preservar Jonas, e eu já estou terminando, Deus preserva Jonas por um objetivo: para cumprir o que ele havia prometido. Porque a promessa de Deus, tardando ao nosso tempo ou não, ela cumpre.
O que às vezes não cumpre a promessa de Deus na nossa vida, somos nós mesmos, as nossas decisões. Porque Jonas poderia ter cumprido muito antes, se ele não tivesse descido a Jope. E então diz a palavra do Senhor que quando essa tempestade acalma, e quando Jonas, ele entra nesse peixe, passa 3 dias, ele está lá dentro e ele entende que é hora dele se arrepender. A Bíblia diz que ele levanta um clamor no pior dia da sua vida. Fica de pé, por favor. E quando Jonas, ele levanta um clamor no pior dia da sua vida, a Bíblia diz que a oração de Jonas foi a seguinte: Deus, das entranhas desse peixe eu te clamo. Eu clamo ao Senhor, porque eu reconheço que eu não posso viver mais fugindo da tua vontade. Então me alcança hoje aqui, Senhor. E Deus, eu imagino Deus dizendo para Jonas: Jonas, hoje a minha graça vai te alcançar, filho. Hoje a minha mão vai alcançar você, vai tirar do meio do lamaçal, e eu vou te colocar no meio do povo, e você vai abrir a tua boca, e da tua boca não vai sair palavras tuas. Eu vou falar na tua boca, Jonas, porque tu reconheceu o teu erro, e hoje eu vou te colocar no meio de Dagon, para dizer que não tem peixe, não tem homem, não tem mulher, não tem Manassés, não tem Jeroboão, não tem Acabe, não tem um rei sequer que pode subsistir a minha vontade. Hoje, Jonas, eu vou te levantar, e você vai profetizar, e Israel vai ser restaurada. E aí Deus olha para Jonas, e Deus diz o seguinte: Jonas, então se prepara, porque eu vou te lançar para fora. E quando Deus fala isso para Jonas, Deus diz o seguinte: Deus estava querendo dizer o seguinte: vou te lançar, mas não é para você se sobressair, não é para você, o teu eu, o teu ego ir para frente da minha vontade. Não, eu vou te lançar, mas quem vai falar na tua boca sou eu. E aí a Bíblia diz que Jonas, quando pisa em Nínive, quando ele é lançado na beira da praia em Nínive, a Bíblia diz que existiam muitos escrivãos e muita gente estava na beira da praia. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo. E essas pessoas viram que Jonas saiu de dentro de um grande peixe, e quando ele sai de dentro de um grande peixe, o povo começa a dizer: o que esse homem falar, nós vamos fazer. Porque de um grande peixe ele saiu, e ele agora é maior do que Dagon. Sabe aquele negócio que Deus costuma fazer em muitas histórias, e talvez hoje está sendo na sua, na minha, de muitos aqui? Deus usa a loucura do mundo, Deus usa os loucos do mundo para confundir os sábios. É mais ou menos isso que Deus estava querendo fazer. Deus estava falando o seguinte: vou usar a estratégia de Nínive, usando o Deus deles, Dagon, para mostrar que até mesmo nos peixes sou eu que mando. Para mostrar que no mar eu mando, na terra eu mando, no profeta eu mando, nos escrivãos eu mando, na boca eu mando, no corpo eu mando, para mostrar para essa terra que eu estou acima de Dagon. Então Deus fala: vou mostrar para eles que eu estou acima da vontade deles, e vou usar um homem que ninguém imagina que eu usaria. Hoje eu termino aqui essa mensagem dizendo para você: a graça de Deus, ela te alcança nessa noite, vai te tirar do meio desse mar, sai do meio desse barco, sai do meio dessa vizinhança, sai daí. Pastor, eu não tenho força. Hoje Deus te dá força, porque Jonas não tinha força, Jonas não tinha nem sequer vontade para ir para Nínive, mas Deus falou: vou te levantar e vou te usar. Hoje Deus está dizendo para nós: sai da onde você está, porque eu vou te usar, vou te dar força, vou te restaurar. Ah, pastor, o cigarro é mais forte que eu. Hoje Deus tira esse vício do cigarro. Ah, pastor, a bebida é mais forte do que eu. Hoje Deus trava a sua boca, tu não vai colocar nem 1 litro mais de álcool na sua boca. Ah, pastor, eu não consigo profetizar.
Hoje Deus vai abrir a sua boca e quem fala não é você. Hoje, quando você chegar na sua casa, a tua esposa, o teu esposo não vai entender nada com nada, porque tu não vai falar a língua do homem. Hoje você vai começar a falar a língua dos anjos aqui nessa noite. Deus está preparando uma geração, homens e mulheres hoje aqui, para profetizar em Nínive, na terra dos loucos, levantar mais louco ainda, levantar mais loucos ainda. E para finalizar, a Bíblia diz que quando Jonas começa a profetizar em Nínive, a cidade se reúne, e a Bíblia diz que todos os homens reconheceram que Deus era o Todo-Poderoso naquela terra. Ei, posso dizer algo para você? A graça de Deus te alcançou aqui nessa noite. A graça do Senhor te alcançou hoje aqui para você poder dizer: fui até onde a minha vontade quis ir, mas a vontade de Deus foi sublime da minha, e hoje eu estou fazendo o ID do Senhor. Fui até onde eu quis ir, mas Deus me pegou e disse: não é aí, é para cá. Não é para Jope, é para Nínive. Não é para baixo, é para cima. Não é à toa que Davi, ele disse: para onde eu irei, se só tu tens palavra de vida eterna? Você não vai na tua vontade, eu não vou na minha vontade. Eu posso até dar um passo ou outro, mas a vontade de Deus nessa noite vai prevalecer neste lugar. Tem alguém que crê aqui nessa palavra? Eu estou crendo que Deus vai levantar loucos aqui para profetizar sobre essa nação, profetizar nessa cidade, e aonde Deus te enviar, você vai profetizar. Eu quero orar por você neste lugar. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Deixa eu orar por você um minutinho. Não adianta mais: ah, pastor, eu estou muito errado. A graça de Deus é maior. Pastor, eu errei muito. A graça de Deus é maior. Pastor, eu falhei muito. Deus vai te alcançar nessa noite. Não se preocupa com o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Hoje Deus quer te usar para mudar a tua história aqui neste lugar. Fecha os teus olhos. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para Vamos te profetizar nessa ajudar. noite. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Tu vai pra Pode Nínive, chamar vai. este homem, Mas tu vai ele como tem profeta poder. nessa noite. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Pastor, Se eu nas quero ir pra águas Nínive. tu passares, Tu vai. não vão te Nínive te afogar. espera nessa Faça noite. como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor, o hino de vitória, o outro lado cantou. Pai, nós queremos nessa noite profetizar, Senhor, que existe uma geração aqui, Deus, homens e mulheres, que até mesmo pela sua vontade nós não gostaríamos de ir a Nínive, mas é para lá que o Senhor vai nos mandar. E talvez eu não esteja aqui, Senhor, me retratando a terras, as cidades, mas o Senhor, quem sabe, está falando conosco de vontades. E a nossa vontade, quem sabe, é outra, mas o Senhor nos chamou para fazer o teu querer, a tua vontade. E então, Pai, neste momento, nós queremos profetizar que aonde existe aqui, Senhor, um coração disposto
disposto, uma vida disposta. Aonde existe aqui nessa noite um homem, uma mulher querendo ser usado por Deus, eu profetizo nesta noite, a tua vida Deus alcançará com graça, Deus alcançará com misericórdia, e o Senhor mudará o quadro da tua vida. Pai, eu profetizo, Senhor, que hoje, este homem, hoje, essa mulher, Senhor, lá no trabalho, lá na casa, lá no emprego, Senhor, na rua, na família, em nome de Jesus, eu profetizo, aqueles que falavam mal, aqueles que tinham uma discórdia, em nome de Jesus, hoje vai parar. Doença que infernizava esse corpo, hoje vai parar. Problemas na coluna, nos ossos, problemas, dor de cabeça, dores no corpo, hoje Deus encerra. Hoje Deus para. Em nome de Jesus, a doença cai por terra. A enfermidade cai por terra. Toda perturbação, o mal cai por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai. Levante a sua mão, deixa eu profetizar por último. Chega de descer para Jó. Hoje você vai começar a subir, subir, subir e subir e subir. E enquanto Deus começar a falar, Deus vai te levar a lugares que você não imaginava. Chega de descer, chega. Hoje Deus diz para você: sobe, filho. A minha vontade vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Quem crê, aplaude ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Só